Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes más este día para nuestra ya la 7ª clase que estamos con nuestro curso tan bendecido Conociendo la Biblia. Aquí tenemos varias personas, varios lugares del mundo ya están conectados, Estados Unidos, Ecuador, desde Argentina, aquí de Perú, varias personas de aquí de Perú también. Hay mucha gente que está conectada y también recordemos que nuestros amigos de Costa Rica están transmitiendo por el canal de los Heraldos del Evangelio en Costa Rica. Es muy importante también que acompañen los que están ahí en Costa Rica, que acompañen por el canal de los Heraldos del Evangelio en Costa Rica y también en Montevideo, Uruguay, también están transmitiendo directamente este curso. Entonces estamos siendo acompañados en 3 países del mundo, además de las personas que están asistiendo en nuestro canal, pero de varias partes del mundo también. Es una alegría muy grande. Vamos a hacer primero la oración. Aquí está la señora Gladys de Guatemala también, de México, señora Liz. Muy bien, señora Gladys. Saludos a su esposa, a sus hijos. Elvira también, desde Colombia. Muy bien. Vamos a hacer la oración para iniciar. Recordemos que siempre debemos iniciar todo con la oración y con la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, es una alegría muy grande estar con ustedes de vuelta. Aqui para nosso curso, hemos já avançado bastante, uma base bastante boa, desde o início, quando conhecemos o tema do depósito da fé, de lo que é a revelação. Depois seguimos por toda a estrutura básica da Sagrada Escritura. Isso foi uma parte bastante importante no nosso curso. Conhecemos um pouquinho de cada livro, que depois vamos profundizar em cada um deles. E chegamos hasta a classe anterior e vamos agora passar para um tema importantíssimo. Um tema que é a clave de compreensão de las Sagradas Escrituras. Esse tema que é o tema de las alianças. Quando consideramos as Sagradas Escrituras, devemos considerar isso como clave central. A partir de las alianças, vamos entender todo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos entrar nesse tema muito interessante. Para isso, recomendo, para os que todavia não conhecem, um livro de Scott Hahn, vamos pôr por escrito aqui, Scott com doble Hahn, chamado Roma Dulce Hogar. É um livro muito bueno. Scott Hahn, eu já falei sobre ele em outra classe. Era um pastor protestante, presbiteriano de Estados Unidos. Está vivo, hasta hoje está vivo. É uma pessoa, digamos, mais ou menos jovem, tem pouco mais de 60 anos. E ele era de família protestante, presbiteriana, incluso doutor em teologia, professor de teologia para os presbiterianos. Pero, estudando as Sagradas Escrituras, ele justamente dava o curso sobre as alianças. Sua especialidade era sobre o tema da aliança. E estudando as Sagradas Escrituras, ele começa a encontrar vários textos da Sagrada Escritura que nos falam sobre a tradição. E analisando a importância da tradição, ele começa a se interessar por la Igreja Católica. Começa a analisar os textos dos padres da Igreja. E, pouco a pouco, vai encontrando a verdadeira fé na Igreja Católica. E é muito interessante nesse livro que ele vai contando de uma maneira muito viva. Ele escreve uma parte e sua esposa, Kimberly, vai escrevendo a segunda parte. Os dois vão escrevendo como a duas manos. E ele vai contando suas reações e ela vai contando suas reações. É um livro realmente boníssimo. Os que podem ler-lo fisicamente podem encontrar com facilidade para comprar, e os que estão acostumados a ler em computador podem baixar a versão em PDF que está em nossa página do curso. Vocês se acordam que nossa página basta entrar bit.ly curso Bíblia 21. Então, com este link, vocês podem entrar. Não é difícil de guardar, porque todos estamos usando com bit.ly barra, e aí vem o nome. Curso Bíblia 21, estamos no século 21. Então, é bastante fácil de guardar. Essa página estão todos os textos de nosso curso, estão também alguns livros. E aí está em PDF o livro de Scott Hahn que estou mencionando agora. Aproveito para repetir uma coisa que já expliquei, mas muitas pessoas estão perguntando.
que é o tema de las separatas que estão na página. Vocês entram na página, vão ver que está aí os links de las classes, estão todas as classes, falta colocar lá de hoje, vou colocar amanhã. Depois estão las separatas, são 3 separatas que estão publicadas até o momento. Las separatas são por temas, las separatas não são por classe. Então, não é que la separata 1 para a classe 1, la separata 2 para a classe 2, sino que cada separata é um tema. Pode levar uma classe, 2 classes, 3 classes, 5 classes, 6 classes. Então, la separata 1, por exemplo, a separata 1 foi para a primeira classe. A separata 2 foi da classe 2 até a classe 6. Hoje iniciamos a separata 3, que vai dar, por certo, umas 3 classes, porque é um tema largo. Então, eu estou preparando as separatas por temas e vamos explicando de acordo com o tempo, às vezes pode haver alguma pergunta, tudo, e por isso vamos caminhando, pero os textos já estão publicados. Os 3 textos que já estão preparados já estão publicados. Se há alguma dúvida quanto a isso, podem perguntar. Várias pessoas han perguntado e aproveito para explicar. E antes de entrar em nosso tema de hoje, vamos aproveitar para responder uma pergunta da semana passada da senhora Adrinel, uma pergunta que muitas pessoas lo hacen. Uma pessoa que não leu a Bíblia completa e quer ler a Bíblia. Toma a Bíblia e por onde começa? Por o início, começa por o Apocalipse, começa por os Salmos. Por onde começar as Sagradas Escrituras? Então, essa é uma pergunta bastante interessante que muitas pessoas fazem a mesma pergunta. E a resposta não pode ser uma resposta única para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Pode ser para umas pessoas um caminho melhor ou para outros pode ser outro caminho. Então, vamos explicar um pouquinho isso que a mim me parece bastante importante. Para as pessoas que já têm um certo conhecimento da Escritura, já han leído parte das Sagradas Escrituras, já têm um conhecimento mais firme das Sagradas Escrituras e querem agora um conhecimento metódico desde o início, esses podem começar por Gênesis e ir lendo os livros em sua sequência cronológica, em sua sequência que está escrito. Sin embargo, as pessoas que não estão assim habituadas a uma leitura mais metódica da Escritura, que agora vão iniciar, entusiasmados por el curso, conhecendo mais o valor da palavra de Deus. Agora vou ler a Bíblia, agora estou entusiasmado para ler a Bíblia. Então, começar por el início, por el Gênesis, talvez pueda ser um pouco cansativo ou pueda ser incluso difícil a interpretação. Se acuerden que a interpretação do Antigo Testamento se hace com base no Novo Testamento, com base na iluminação cristológica. Isso é bastante importante, essa iluminação cristológica de todo o Antigo Testamento. Por isso que eu penso que seria melhor para as pessoas, a maioria das pessoas se aplicaria isto, começar por el Novo Testamento. No Novo Testamento, quais dos livros? Temos os Evangelhos. Eu recomendaria o Evangelho de São Mateus. Primeiro, porque é o primeiro de los Evangelhos. Segundo, porque São Mateus escreve de uma maneira muito clara a doutrina de nosso Senhor Jesucristo. Ele mostra a doutrina de Cristo, además de toda a sua história. Depois de ler o Evangelho de São Mateus, eu sugeria ler o Evangelho de São Lucas, porque São Mateus escreve seu Evangelho basando-se nas tradições que ha recebido por parte de São José, e São Lucas, quando habla da infância de Jesus, se basa em las tradições que ha recebido da própria Virgem Maria. Segundo algumas tradições, São Lucas conheceu personalmente a Virgem Maria. E tudo indica, eu creio perfeitamente que sim, São Lucas la conheceu. Temos elementos para pensar nisso. Claro que algumas pessoas podem discutir, foi ou não foi, tal, seriam questão de detalhes, pero de tudo que já he leído, eu creio que sim, São Lucas conheceu a Virgem Maria personalmente. Então, lendo primeiro São Mateus, segundo São Lucas, aí podemos ler São Marcos. São Marcos, apesar de suas tradições serem mais antiguas, seria como que um recuerdo e a união entre os dois evangelhos. Havendo leído os 3 evangelhos, que vocês devem recordar, se chamamos os evangelhos sinópticos, porque podemos ver com uma sola lance de vista, com uma sola mirada, completando os 3 sinópticos, aí entraríamos no evangelho de São Juan, que é o evangelho chamado teológico. Depois do evangelho de São Juan, aí se surgiram as cartas de São Pablo. Na carta de São Pablo, aí sim há uma gama, são 13 cartas, temos várias cartas. Podemos começar pela carta a los Romanos, porque essa base já vai falar sobre o início da igreja, já vai falar sobre o bautismo. São Paulo vai entrar sobre o tema da redenção. São temas bastante interessantes na carta a los Romanos.
E aí, entre as cartas de São Paulo, vai variar um pouquinho do gosto das pessoas, podem ler variadas ou podem ler em sequência. Pero deixaria por último a carta a los Hebreus como algo próprio, não considerando a carta a los Hebreus como uma carta mais, sino como uma doutrina importantíssima sobre o sacrifício e sacerdócio de nosso Senhor Jesucristo. É muito importante a carta a los Hebreus, já mencionei para vocês em outro momento. Para os que têm mais gosto teológico, aí sim é para quem estuda um pouco mais. Recomendo um livro muito bueno chamado Sacerdotes Nuevos, não, Sacerdotes Antigos, Sacerdote Nuevo, de Albert Vanois. É um livro realmente boníssimo, excelente. Esse autor, Albert Vanois, é um cardenal francês, já falecido, pero excelente livro teológico sobre. Essa é a pessoa que mais conhece a carta aos Hebreus e faz nesse livro toda uma apreciação perfeita sobre o sacerdócio de nosso Jesus Cristo comparado com o sacerdócio do Antigo Testamento. Depois das cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, aí evidentemente as cartas de São Pedro são curtas, a carta de Santiago também é curta, de São Judas, as 3 cartas de São Juan são importantíssimas, curtas, e não entraria no Apocalipse. Terminado as cartas católicas, entraria no Antigo Testamento. Passaria para o Antigo Testamento, deixando o Apocalipse para o final. ¿Por que deixar o Apocalipse para o final? Porque o Apocalipse se relaciona com os livros do Antigo Testamento que são da literatura apocalíptica, como Ezequiel, como Daniel e outros livros que têm um linguagem apocalíptico. Então seria melhor ler, volver-se ao Antigo Testamento e deixar Apocalipse efetivamente para o final. E no Antigo Testamento, que ler primeiro? Eu sugiro ler primeiro o Gênesis, sim, pero depois aí vai um pouco do gosto da pessoa. Há alguns livros como Levítico, Números, Crônicas, que são livros um pouco mais cansativos para algumas pessoas, pero pode passar diretamente ao livro de Juízes, que é muito interessante, e sobretudo os livros de Samuel, 1º e 2º de Samuel. Bem, com isso creio que já hemos dado um panorama bastante interessante para os que desejam estudar a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura, e recomendo, leiam as Sagradas Escrituras. Isso que nós pensamos, não, já na missa, o padre lê o Evangelho, já temos as 2 leituras, vou à missa todo domingo e já não necessito ler a Escritura, já leio. Não, não é o mesmo, não é o mesmo. Quando leemos na sequência, vamos tendo um conhecimento panorâmico da revelação divina, isso penetra em nosso coração. É bastante importante esse conhecimento do conjunto das Sagradas Escrituras. Bem, então vamos já estar respondendo a pergunta. Havia alguma pergunta? Não? Não se olvidem, por favor, de colocar seu like, de colocar seu me gusta. Isso é interessante, isso é importante também, para que outras pessoas possam aceder também a esse curso. E é muito interessante que, se estamos gostando, que podemos comunicar a outras pessoas que tivessem um conhecimento maior das Sagradas Escrituras. Porque os católicos necessitamos conhecer as Escrituras. Muitas vezes os católicos quedam inseguros delante dos protestantes, diminuídos delante dos protestantes, se sentem diminuídos, não somos diminuídos, mas se sentem diminuídos, porque os protestantes le manejam Mateus não sei quanto, Lucas não sei quanto, e o católico nem sequer sabe quais são os sinópticos, sabe a diferença entre sinópticos e evangelho teológico. Vocês já sabem, porque já estamos estudando, mas quantos nem sequer sabem isto? Portanto, é interessante que nós conozcamos esse conjunto das Sagradas Escrituras, e recordando que o documento Dei Verbum nos explica que nunca devemos perder essa visão de conjunto da unidade das Sagradas Escrituras. Unidade das Sagradas Escrituras que devem ser interpretadas em la tradição viva da Igreja, de lo contrário será letra muerta. São Paulo dizia, la letra mata, el espírito vivifica. E é verdade, la letra mata e el espírito vivifica. Aqui a senhora Fátima está colocando aqui um dito antigo, mas muito interessante, católico ignorante, futuro protestante. Esse é um dito bastante interessante este. E é verdade, muitas vezes as pessoas, como não conhecem, não têm segurança para responder e quedam com dúvida em sua fé. Muito bem.
Bem, aqui há uma pergunta, senhora Adinel. Se pode passar depois por correio a pergunta, senhora Adinel, para que podamos responder de uma maneira mais completa. Vamos passar para nosso tema, se nós quedamos só com outras considerações e não passamos ao tema principal. Bem, então, como comentei com vocês, hoje vamos tratar de um tema importantíssimo, que é o tema de las alianças. A expressão aliança é clave, é central para que podamos compreender as Sagradas Escrituras no panorama da história da salvação. Recordemos o tema da história da salvação que já hemos visto anteriormente. O que significa a história da salvação? A ação divina que acompanha a história humana. Não é uma história mais separada da história humana, sino que é a ação divina, os acontecimentos e as intervenções divinas dentro da história humana. Onde começa a história da salvação? A partir da criação do homem. Quando Deus cria o ser humano, a partir daí passa a iniciar a história da salvação. Portanto, esse conhecimento das alianças é fundamental para que podamos entender isso. Recordemos que a revelação não é uma palavra que sai de Deus e chega a los hombres e muere en los hombres. Não. A revelação é diálogo. A revelação é comunicação. É Deus que se comunica com nós e nós que respondemos a Deus. Esse aspecto dialógico da revelação é importantíssimo. Nós devemos considerar sempre a revelação. Recuerden-se que já havemos falado sobre isso, bajo aquela dinâmica catalógica e analógica. Temos uma dinâmica catalógica desde arriba hacia abaixo e analógica desde abaixo hacia arriba. Quem não recuerda pode revisar as classes anteriores, que é importante, é bom ir revisando. Portanto, esse conhecimento da revelação é um conhecimento com doble dimensão. Uma dimensão catalógica que Deus se revela ao homem e uma dimensão analógica que o homem ascende ao conhecimento de Deus. Portanto, sendo a revelação este diálogo entre Deus e a humanidade, a revelação conduz ao ser humano a uma comunhão de vida com Deus. Esse é o ponto importante, uma comunhão de vida com Deus. Nós não leemos a Escritura para quedar sábios, nós leemos a Escritura para conhecer mais, para saber a história do povo judeu, para saber o que passou com Cristo, se ressuscitou, se não ressuscitou, se Maria se morreu, se não morreu. Não é para isso que leemos. Esses são detalhes também importantes e interessantes, mas não é o central. Nós leemos a Sagrada Escritura para quê? Para entrar em comunhão com Deus. Entrar em comunhão com Deus. Isso é importantíssimo. Por isso que o Concílio Vaticano II explica que a vocação do homem, o que diferencia o homem da dignidade do homem sobre os animais e todos os seres infrahumanos é a vocação à comunhão com Deus. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas dizem, como defines o homem? O homem é um animal racional. Uma definição muito comum que escutamos muitas vezes, inclusive de Aristóteles, essa definição, mas efetivamente essa definição é feita por um pagano que não conhece a Deus. A vocação do homem, o que nos diferencia de los animais, não é somente porque somos racionais. O que nos diferencia de los animais é que temos uma vocação à la comunhão com Deus. Esse é o ponto central. Para que vivimos? Não vivimos para servir ao dinheiro, não vivimos para servir nem sequer ao próximo, aos nossos amigos, à nossa família. Nós vivimos para servir a Deus, para alcançar a comunhão com Deus. A ajuda ao próximo, a família, tudo isso são meios importantíssimos, mas a finalidade é a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, essa comunidade de vida para a qual nos chama a Bíblia, se chama a aliança com Deus. Esse é o ponto central, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Bem, são as alianças que marcam o que chamamos as etapas da revelação. Não sei se vocês já escutaram falar alguma vez sobre as etapas da revelação. Esse é um ponto importantíssimo. O Catecismo da Igreja Católica nos vai falar sobre isso, que são as etapas da revelação. E faz parte de nosso tema tratar sobre isso. Não sei se
Agora, será na classe de hoje, vai depender um pouco do andamento, ou será na próxima classe, pero sí, nosso tema aborda o que são as etapas da revelação. Tema importantíssimo para conhecer as Sagradas Escrituras. Existe desde a criação uma relação de aliança entre Deus e os homens. Essa aliança sempre se dá entre Deus e os homens. E podemos dividir essa aliança entre Deus e os homens de um modo didático entre as alianças parciais e a aliança definitiva. Observem aí no texto, não sei se dá para ver bem o texto, as alianças parciais estão com A minúscula e a aliança definitiva está com A maiúscula. Isso é proposital, não é por um erro de tipeo nem nada, é proposital. Quando falamos das alianças parciais, estamos falando das diversas alianças do Antigo Testamento. Vamos estudá-las um pouquinho a continuação. Estamos falando das diversas alianças do Antigo Testamento, mas quando falamos da aliança definitiva, é a aliança única, singular e irrepetível de nosso Senhor Jesucristo. Centro de las Sagradas Escrituras, centro da história humana, centro da criação divina e persona da Trinidade. Nosso Senhor Jesucristo hace parte da Santíssima Trinidade, mas ao mesmo tempo hace parte da humanidade, por el mistério de la encarnação. A aliança, vamos encontrar a aliança onde? Vamos encontrar uma aliança com Noé, vamos encontrar uma aliança com Abraão, vamos encontrar uma aliança com Moisés? Não. A aliança está em cada página das Sagradas Escrituras. A aliança está em cada momento das Sagradas Escrituras. Em cada época em que Deus estabelece na história da humanidade, há uma aliança. Existe uma primeira aliança com Adão, outra com Noé, outra com Abraão, outra com Jacob, outra com Moisés. Depois, uma aliança muito importante com Davi. Estamos falando aqui do Antigo Testamento. Vamos ver aqui uma pergunta, vamos ver que é sobre o tema das alianças, vamos ver que está perguntando. Em Hebreus, quando habla da aliança, diz que a primeira foi imperfeita e por isso Deus considerou necessário, segundo o pacto de Israel, tal. Bien, porque solo entre Israel e Judá. Muito bem. A pergunta, normalmente as perguntas eu deixo para o final da classe, pero essa pergunta está de acordo com o tema agora e creio que sí é bueno fazer esta resposta agora. Bem? Então, essa pergunta é de... Quem está fazendo essa pergunta? Naira, senhora Naira Alvarino. Bem, senhora Naira, é muito importante e interessante essa pergunta. A carta aos Hebreus, se recordem que a carta aos Hebreus, estamos no Novo Testamento, e no Novo Testamento que hace análise do Antigo Testamento, e portanto vai dizer que as alianças do Antigo Testamento são imperfeitas, ou melhor, depende um pouco da tradução, porque hoje sempre estamos trabalhando com traduções, pero uma tradução melhor seria incompletas. Pero imperfeitas está nesse sentido de incompletas. Quer dizer, não são imperfeitas porque são malas, pero imperfeitas porque não alcançam todo o objetivo. São parciais. A palavra parciais é mais própria, porque hoje, em nosso pensamento atual, a palavra imperfeita dá a ideia de coisa com defeito, não existe. Imperfeita no sentido que não é completa. Portanto, não é completa essa aliança, que era com Israel, depois com o povo de Judá, pero depois a aliança nova vem para toda a humanidade. Sin embargo, em esta precisão que está na carta aos Hebreus, quando vamos estudar agora as alianças, vamos ver que as alianças, desde o início, não são só com o povo de Israel, não são só com a tribo de Judá, sino com toda a humanidade. Pero passa por etapas, por isso que é importante as etapas da revelação que vamos estudar em nosso curso, as etapas da revelação. Entre as etapas vamos encontrar etapas para toda a humanidade, etapas para os patriarcas, etapas para o povo, etapas para o povo de Judá e vamos encontrar uma etapa definitiva para toda a humanidade de volta. Portanto, é interessante esse conhecimento general. Vamos volver aqui, recordando em cada página da Bíblia, vamos encontrar a aliança mencionada em cada momento, a aliança com Adão, é a primeira, evidentemente, outra com Noé, com Abraão, com Jacob, com Moisés, depois com Davi, e também outras alianças de menor porte. Dentre essas, mencionamos como mais importantes, claro que todas têm sua importância, mas como mais importantes, a aliança com Moisés, central aliança com Moisés, e depois com o rei David.
Em todos esses eventos, em todas essas alianças, Deus dá um signo. Então, Deus dá uma señal. Deus muestra o que Ele deseja, pero espera uma resposta do ser humano. Portanto, a aliança sempre há esse aspecto dialógico. Deus que revela, que pide algo, que manda algo e espera a resposta do homem. Esse aspecto doble, esse aspecto dialógico, é fundamental no conhecimento da aliança. Pero às vezes o homem ha respondido corretamente, ha respondido bem ao Senhor. Infelizmente, outras vezes não. É como nós. Às vezes respondemos bem a Deus, outras vezes não respondemos bem a Deus. Então, algumas vezes a humanidade ha respondido de modo positivo, mas outras vezes ha falhado nessa resposta do Senhor. Aqui está representado, por exemplo, a adoração ao becerro de ouro. Vocês já escutaram falar da adoração ao becerro de ouro, que o povo de Israel adora, hace esse ídolo e começa a adorar esse ídolo chamado o becerro de ouro. E nesse momento eles falharam com Deus. Haviam prometido fidelidade a Deus, haviam dito que seguiriam a vontade de Deus, e bastou que Moisés se passasse 40 dias em comunhão com Deus, em união com Deus, em diálogo com Deus, para que eles chegassem à adoração de um becerro de ouro. No Antigo Testamento vamos encontrar um fator bastante importante como símbolo da aliança, que é a circuncisão. No Antigo Testamento, a circuncisão era um signo da aliança com Deus. Quando Deus hace, digamos, sua primeira aliança com o povo elegido, na persona de Abraão, que se chamava antes Abram, e Deus cambia o nome para Abraão. Um detalhe importante: sempre que encontramos na Escritura um câmbio de nome, isso indica uma missão. Vamos guardar esse detalhe porque isso vai valer incluso para o Novo Testamento. Sempre que há um câmbio de nome, vamos encontrar uma indicação de uma missão. Portanto, sempre vai haver isso. E alguns nomes que já foram inspirados por Deus, também já indicam uma missão. Portanto, isso é uma coisa que devemos guardar como central também quando falamos de nomes em las Sagradas Escrituras. Portanto, com Abraão, que vai ser a primeira aliança de formação do povo, Abraão é a cabeça do povo de Israel, Deus vai pedir uma señal. Essa señal que se dá através da circuncisão. A pessoa era circuncidada com señal de união com Deus. E no Novo Testamento, qual é a señal da aliança do Novo Testamento? A señal da aliança com o Novo Testamento será o bautismo. Quando somos bautizados, sellamos nossa aliança com Deus. Antes do bautismo, estamos separados de Deus. Antes do bautismo, vou dizer uma coisa forte, preparem-se. Antes do bautismo, hemos sido propriedade del diablo. Uno se queda um pouco assustado com isso, pero é verdade. Isso vamos encontrar nas próprias Escrituras, pero está claríssimo isso no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, citando as Escrituras, nos vai dizer exatamente isso, que antes do pecado, nós éramos propriedade del diablo, estamos bajo o cautivério del diablo. E, portanto, com o bautismo somos liberados desse cautivério e entramos nessa aliança com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança se sella através da sangue de Cristo. Aqui um ponto importante. Uma pessoa aqui, a senhora Naira, que mencionava a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus vai dizer que sem sangue não há redenção. Sempre vamos encontrar esse simbolismo da sangue como señal da aliança com Deus. Isso, claro, para nossa mentalidade hoje é um pouco difícil de entender essa relação com a sangue, pero recordemos que isso vem do Antigo Testamento. E por que essa relação com a sangue? Eles tinham a ideia de que em la sangue estava a vida. Quitando a sangue se quita a vida. Essa ideia não é verdadeira, pero tem sua parte de verdade. Claro, os animais, o ser humano, os animais que têm sangue, se quita toda a sangue, não é que quitaste a vida, ele já não tem condição de viver e morre. Pero sabemos que há seres vivos que não têm sangue. Portanto, não indica que a sangue seja
la vida, pero a la concepción de ellos la sangre es la vida. Y como el Señor de la vida es Dios, y el único que puede dar la vida es Dios, por tanto, pensaban, la sangre pertenece a Dios. Por isso, a sangre era usada como símbolo de la aliança. E nosso Jesucristo, quando derrama sua sangue por nós na cruz, sella a nova aliança. A irmã Sebastiana me está perguntando onde a cita, onde que nós somos propriedade do diabo. Por favor, me passe um correio e eu lhe vou passar, porque isso está em Denziger, del Concílio de Trento. Lo tenho apontado, pero não tenho uma memória para dizer-lhe Denziger número tal. Não. É o Concílio de Trento. O Concílio de Trento durou vários anos e há várias declarações do Concílio de Trento. Necessaria ver exatamente qual é para poder dizer. Por favor, você tem meu correio, passe um correio e lhe darei a indicação perfeita sobre isto. Muito bem. Isso mesmo, senhora Sally. Os que não se bautizam todavia siguen sendo propriedade do diabo. Infelizmente, é uma verdade. Pero os que se bautizam estão livres desse cautivério. E, portanto, é importante o bautismo. Eu conosco uma família, incluso a pessoa que me contou isso está aí, está assistindo. Vai recordar aí, senhora Moreno, vamos dizer só o seu apelido. Vai recordar. Que tinha uma sobrinha que era casada com um judeu. E, portanto, seus filhos não eram bautizados. E estava assistindo, estava passando em la EWTN, uma entrevista de Monsieur Ronclá, em que ele explicava exatamente isso. Monsieur Ronclá explicava que a pessoa que não é bautizada é propriedade do diabo. E essa senhora tinha 2 filhos e não era bautizada, porque seu esposo era judeu. Então, quando escutou isso, o esposo estava assistindo e os filhos também. E aí os niños disseram, mamãe, então sou propriedade do diabo. Se quedaram assustadíssimos. E o papá, que é judeu, disse, fulana, não pode ser que meus filhos são propriedade do diabo. Por favor, veja isso para que sejam bautizados. E com isso, os niños foram bautizados. E exatamente a partir do conhecimento desta doutrina, que é uma doutrina verdadeira. Muito bem. Então, aqui estamos volvendo ao tema de que a nova aliança se sella com a sangue de Cristo. Isso está bastante claro no primeiro discurso de São Pedro, quando São Pedro chama a todos a ingressar na nova aliança. São Pedro disse, arrependíos e bautizaos em nome de Cristo. Através do bautismo, nos unimos verdadeiramente a nosso Senhor Jesucristo. Muito bem, estamos exatamente em la mitad de nossa classe de hoje. Está uma classe bastante interessante, estou falando um pouco rápido porque temos bastante temas e respondendo também algumas perguntas. O bautismo no Antigo Testamento, quando inicia Juan el Bautista? Não. A senhora Nari está fazendo uma pergunta também sobre o bautismo. Vamos responder antes de fazer nosso intervalo. Vamos responder essa pergunta que é interessante, não? Não devemos confundir o bautismo cristiano com o bautismo de Juan. Ojo, o bautismo de São Juan Bautista, que bautiza a nosso Senhor Jesucristo, é totalmente diferente do bautismo cristiano. O bautismo de Juan era um bautismo de penitência, era uma preparação para a venida de nosso Senhor Jesucristo. E ele hacía esse bautismo, não tinha um valor sacramental. Pero o bautismo cristiano não é instituído por São Juan, sino que é instituído por nosso Senhor Jesucristo, quando disse, ide bautizar a todas as gentes, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E, portanto, é nosso Senhor Jesucristo que institui o bautismo, por qual participamos não só de uma penitência, sino que participamos do sacrifício e dos méritos de nosso Senhor Jesucristo. Muito bem. Agora vamos fazer um pequeno descanso. Temos um videocito de 1 minuto, bem interessante, de umas irmãs, são dos Estados Unidos, que têm um colégio para ninhas e foram agredidas várias vezes por pessoas violentas que foram aí agredir as ninhas, e elas resolveram encontrar um método diferente para defender-se, que não era esperado por muitos. Vamos ver, de pronto alguém vai dizer, ai, que irmãs violentas. Bom, cada um juzgue o que queira, mas me pareceu interessante, pelo menos por curiosidade, vamos conhecer. Salve Regina Gloria.
Muy bien, un poquito violento ahí, pero solo para vermos como, para descansar un poquito. Recordando, las personas que todavía no están suscritos en la página, que pueden suscribirse, colocar la campanita, eso es importante también para que puedan recibir las comunicaciones, los avisos, y también dar su like, ya hemos dicho al inicio, y no dejen de también invitar a sus amigos para participar del curso. Claro, compartilhe também, pero também quando uno conversa com uma pessoa, diz, vamos fazer, mire, estou fazendo um curso, é interessante, invitar outras pessoas a poder participar também. Muito bem, então vamos volver a nosso tema. Pelo visto gostaram de las monjas aí, me pareceu também bastante interessante. Déjenme ver se há alguma coisa. Se é o correio, vamos pôr aqui o correio, se alguém quer alguma comunicação. vidacatólica21@gmail.com. Bien, incluso pode ser, se é uma pergunta um pouco mais completa, etc., pode ser melhor a pergunta por correio, porque podemos preparar a resposta e dá-la no momento oportuno, é mais interessante. Bien, então vamos volver a nosso tema. Aqui só vou fazer o câmbio das coisas. Estamos falando de la aliança e exatamente estamos falando de que a aliança, da nova aliança, se dá por el bautismo de Cristo. E São Pedro, quando a primeira vez que São Pedro sale, você se acorda, quando recebeu o Pentecostés, ele sale e faz um discurso que aí se converte em 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertem de uma só vez. E nesse momento São Pedro vai dizer isso: arrependidos e bautizaos em nome de Cristo. Os apóstolos davam uma importância muito grande ao bautismo. Vamos ver na carta aos Romanos, São Paulo faz toda uma teologia do bautismo. Os apóstolos, quando foram a Samaria, quando foram a outros lugares, sempre bautizavam. São Paulo, quando foi a Corinto, algumas pessoas não estavam bautizadas. Não, só conosco o bautismo de Juan. Vale a pergunta que haviam feito aqui. Só conosco o bautismo de Juan, não conosco o bautismo de Cristo. E São Paulo lhes dá o bautismo de Cristo. E, portanto, esse bautismo vai ser a señal de nossa aliança com Deus. Se temos algum parente que não é todavia bautizado, etc., vamos fazer um apostolado de fazer com que essas pessoas possam ser bautizadas. Muitas vezes pensamos, sim, porque se não está bautizado não vai ao céu. Claro que isso tem sua importância, pero mais que isto, se não somos bautizados, não somos filhos de Deus. Se temos um filho, um sobrinho, um neto que não é bautizado, pobrecito, não é filho de Deus. Então, é bueno que a pessoa pueda ser bautizada e pueda estar unida a nosso Senhor Jesucristo. Então, é importante o bautismo. Muito bem, vamos seguir aqui. Vamos passar aqui. Entre as alianças do Antigo Testamento, como dizia para vocês ao início, é muito importante e é característica central lo que chamamos as aliança celebrada por Moisés no Monte Sinaí. A senhora Adriana me está perguntando sobre os abortados. Mire, eu tenho várias respostas para tudo isso, pero eu tenho que, vamos desviar de nosso tema. Se você quer, me mande um correio e eu respondo sobre isso. A não ser que outros queiram, eu posso fazer a resposta para todos. Se todos fazem o mesmo, então eu hago a resposta ao final. Se não, deixamos por correio, porque senão desviamos um pouquinho do nosso tema das Sagradas Escrituras. Muito bem. Então, como dizia, entre as alianças do Antigo Testamento é muito importante a aliança que Moisés faz no Monte Sinaí. Vocês se recordam que no Monte Sinaí vai ser onde Moisés vai receber exatamente os 10 mandamentos. Quando Deus dá os 10 mandamentos e nos mostra exatamente qual é a regra, o que Deus ha pedido à humanidade. Os 10 mandamentos são sencillos, são só 10. Há tantas leis no mundo e não resolvem nada. Com tanta lei, temos Constituição, temos tudo isso e em 3 semanas já estamos no 3º presidente. E não soluciona nada. Cada dia vai ter mais problemas. Os 10 mandamentos, tudo correto. Tudo. Se o mundo inteiro praticasse os 10 mandamentos, tudo estava muito bem. Muito bem. Então, vamos ver essa aliança do Monte Sinaí. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele passa 40 dias em contato com Deus. 40 dias em contato com Deus. Quando termina esses 40 dias de contato com Deus, Moisés baja.
e aí vai ser uma aliança de Deus com os homens. É interessante que Moisés sacrifica um animal e separa a sangue do animal em duas partes. Uma parte ele reserva para o altar, porque representa a Deus. E outra parte ele acerca ao povo, porque representa ao povo. Al rociar a sangue sobre o povo, então ele corre aquele sangue que está no altar e rocia essa sangue sobre o povo. Claro, hoje em dia nós rociou a sangue, quedamos um pouco, pero temos que compreender que estamos falando em outro povo, em outra cultura. Então, se rociou a sangue sobre o povo, indicando que as condições que Deus coloca para a aliança. Deus dá as condições sem esperar o consentimento dos homens, porque Deus é Deus, Ele que apresenta as condições. Querem uma aliança, será assim, e serão os 10 mandamentos. O povo aceita a aliança. O povo disse, haremos tudo o que Deus indique. É interessante a semelhança com a frase de Maria, hágase mim segundo tu palavra, haremos tudo segundo a palavra de Deus. E, portanto, nesse momento, Moisés toma a sangue que estava com o povo e rocia o altar. Você vê nesse dibujo que está ilustrado aí, exatamente está o altar com a sangue que Moisés acaba de rociar. Portanto, ele sella essa aliança do povo com Deus e de Deus com o povo. A primeira parte representa a ação de Deus, Deus que propõe a aliança, e a segunda parte da sangue, a resposta humana. Se acuerde sempre do aspecto dialógico. Deus que invita, o homem que responde. E assim se consolida a aliança de Deus com os homens. Se a sangue pertence a Yahvé, a sangue pertence a Deus, quando rociada sobre o povo a partir do altar, indica que Deus e o povo se hacen consanguíneos. É muito interessante, muito bonito esse simbolismo de que se une a sangue de Deus com a sangue do homem e se hacen consanguíneos nesta aliança. Israel passa a considerar-se a partir daí o povo de la aliança. É interessante essa ideia que o povo de Israel assume como suyo, o povo de la aliança. Vemos aqui o passo do Mar Rojo, que é importantíssimo para a formação do povo de Israel, como vamos ver quando estudamos as etapas da revelação. Esse passo do Mar Rojo, a partir do qual se forma realmente o povo de Israel. E a partir daí, o povo tem esse primeiro nome, o povo de la aliança, o povo que hizo uma aliança com Deus. Bem, sin embargo, por muitas vezes o povo rompeu a aliança, como já sabemos e como já hemos comentado anteriormente. E Deus vai renovando o propósito de sua aliança, hasta que o profeta Jeremias, vamos guardar isso do profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai anunciar a nova aliança, a nova e definitiva aliança por la qual serão perdonados os pecados de toda a humanidade. Vemos essa frase tão interessante de Jeremias. La aliança por la qual são perdonados os pecados de toda a humanidade. Quando São João Bautista mira a nosso Jesucristo, São João Bautista junta a ideia de Moisés com a ideia de Jeremias. Porque ele vai dizer, e aqui o Cordeiro de Deus. Que era o Cordeiro? O sacrifício pascual instituído por Moisés no momento que saíram de Egito. Vamos, se recordem disto. Os que não se recordam, vamos estudar isso quando estudamos o livro de Éxodos, Gênesis e Éxodos. Bem, então, o Cordeiro que se sacrifica na cena pascual representa a nosso Jesus Cristo. É aqui o Cordeiro de Deus que quita os pecados do mundo. Por ele serão perdonados todos os pecados da humanidade. Então, São João Bautista, quando vê nosso Jesus Cristo, faz essa associação entre a aliança de Moisés, a aliança prevista por Jeremias, se cumpre em nosso Jesus Cristo. É aquele Cordeiro de Deus que quita os pecados do mundo. Jeremias vai anunciar exatamente que vai venir uma nova e definitiva aliança para liberar ao ser humano de todos os seus pecados. E no Calvário, nosso Jesus Cristo sella essa aliança. Nos libera de nossos pecados, se sacrifica por nós outros. Cristo se oferece em sacrifício por toda a humanidade. Ora, por que Cristo se sacrifica? Havia tantos sacrifícios do Antigo Testamento, e esses sacrifícios eram
em certo sentido, inúteis. Diz a carta aos Hebreus a inutilidade desses sacramentos, desses sacrifícios, porque sacrifícios não poderiam sacar os pecados da humanidade. Eram sacrifícios de animais, a sangue de animais não é suficiente para perdonar nossos pecados. Pero nosso Jesucristo, como Deus e homem, é a única pessoa que pode, ao mesmo tempo, assumir os pecados da humanidade, porque Ele é homem, Ele faz um sacrifício que é sacado de lo nuestro, nos diz Hugo de São Vítor, mas ao mesmo tempo, esse sacrifício de Cristo tem um valor divino, porque Ele é Deus. Então, ao mesmo tempo é humano e ao mesmo tempo é divino. É o único ser que poderia ser isto. Receber sobre si os pecados da humanidade, oferecer-se a si mesmo em sacrifício, por isso que Cristo é sacerdote, altar e vítima. Porque Ele se oferece, sacerdote, Ele é altar, porque Ele morre em seu próprio corpo sobre a cruz, e Ele é a vítima oferecida. Portanto, esse conjunto que se dá com nosso Senhor Jesucristo, que é sacerdote, é altar e é vítima, e se entrega por nós, sellando a nova e definitiva aliança. Los dos testamentos. Então, vamos ter que esse tema de las dos alianças, que são clave para a compreensão da Bíblia, nos dá uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, ou se querem, as antigas alianças e a nova aliança. Lo que se entende, portanto, a divisão da Bíblia em duas partes. Exatamente por haver duas alianças, é que vamos ter duas partes na Bíblia. A antiga aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento, que trata da antiga ou das antigas alianças, e o Novo Testamento, que trata da nova aliança. Todas as alianças antigas eram preparação para a venida de nosso Senhor Jesucristo, mientras que todo o Novo Testamento é a revelação de Cristo, é a buena nueva, é a plenitude de los tiempos. Frase de São Pablo, plenitude dos tempos, onde se cumprem todas as promessas e onde se realizam todas as profecias do Antigo Testamento. Sabemos que os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebreu, arameu e grego. Qual é a diferença entre hebreu e arameu? Hebreu era o idioma oficial que se falava, que se escrevia, e o arameu era o idioma do povo, um pouco mais sencillo que o hebreu, mas bastante parecidos. A maioria dos livros estão escritos em hebreu, alguns em arameu, ou parte de alguns em arameu, e alguns livros, 7 livros, estão escritos em grego. Essa é a diferença da composição do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento foi todo escrito em grego, já hemos mencionado isso, com exceção do Evangelho de São Mateus, que foi escrito originalmente em arameu, sem embargo, já não existe esse documento. Se acorda que falamos que em um museu de Londres encontraram um fragmento assim pequenito deste original arameu, pero atualmente só temos os originais gregos, as cópias em grego. O grego utilizado nas Sagradas Escrituras é o grego popular, não é o mesmo grego igual ao grego de Platão, de Aristóteles, que era o grego clássico, sino que utilizamos o grego koiné, é um grego mais sencillo que o grego clássico. Portanto, mais fácil incluso de estudar e mais fácil de aprender. Os que se animem a estudar grego podem buscar algum curso de grego koiné e vão ver que não é tão difícil. O grego koiné significa vulgar, mais conhecido por el pueblo todo. E esse grego koiné tinha uma grande influência da mentalidade semítica. Vamos guardar isso, que é importante. O grego que escreve a Bíblia está escrito em grego, pero é escrito por judeus. Está influenciado, era o grego que falavam os judeus e, portanto, está influenciado por la mentalidade semítica. Para fazer uma comparação, vamos fazer uma comparação. Nós falamos espanhol, eu sou brasileiro, falo português, outros falam outros idiomas, tal. Pero temos alguns idiomas que são mais universais. O francês para a Europa, o inglês atualmente para praticamente todo o mundo. Então, muita gente habla inglês, está muito bem, pero uma coisa é um inglês de Inglaterra falando inglês, outra coisa é um americano dos Estados Unidos falando inglês, outra coisa é um peruano falando inglês. É diferente, não é o mesmo. Sempre vai haver um modo diferente.
Eu sou brasileiro e estou falando em castelhano. Não é o mesmo que um peruano que está falando, que um espanhol que está falando. Há diferenças. Portanto, essa diferença entra na mentalidade do próprio povo. O grego que se falava entre os judeus é um grego que tem uma influência semítica. Isso vai ser importante em certos lugares das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, quando se mencionam os chamados hermanos de Jesus. Os chamados hermanos de Jesus é uma questão que muitas vezes os protestantes levantam, porque Jesus tinha hermanos, aqui está na Bíblia e tal. Exatamente porque los falta mirar, já viram esses que não conseguem mirar tudo assim, los falta mirar o conjunto da Escritura e entender que o grego koiné não é o mesmo grego, está escrito com a mentalidade semítica. E na mentalidade semítica, todos os primos eram chamados hermanos. E por isso que devemos conhecer todos esses detalhes para poder ter uma visão verdadeira da Escritura e não quedarmos inseguros quando alguém nos levanta temas. Muito bem. Já vimos a formação do Antigo Testamento e agora sim já estamos chegando ao final. Várias pessoas estão colocando aqui que desejam efetivamente conhecer a resposta àquela pergunta que hacía, creio que a senhora Adrinel, sobre o tema do bautismo para os niños que foram abortados. Isso realmente nos preocupa em nossos dias, nos preocupa bastante, sobretudo se temos parentes que han passado por isso, etc. Ou, quizás, alguma pessoa que em sua juventude ha hecho alguma coisa, tal, e quer essa preocupação, efetivamente se quer essa preocupação. É um tema bastante discutido. A igreja, todavia, o magistério, todavia, não ha sacado uma declaração definitiva sobre esse tema. Bem, então devemos considerar, em primeiro lugar, isso. O tema está sendo estudado todavia. O magistério, até o momento, não declarou dogmaticamente uma coisa nem outra. Lo que sí el magistério nos dice que é necessário o bautismo para a salvação. Agora, existe o bautismo chamado bautismo de desejo, o bautismo chamado bautismo de sangue, que seria o martírio, e o bautismo de desejo pode ser explícito ou pode ser implícito. Bien? Portanto, aqui já abarcamos, por exemplo, os indígenas, as pessoas não bautizadas, pero que não conheciam o bautismo, pero que se desejam ser hijos de Deus, desejam fazer o bem, e portanto podemos considerá-los entre os bautizados de desejo. Então seriam os bautismos de desejo. Pero se pergunta os niños que mueren sin bautismo, ¿qué pasa? Então, a igreja hasta el momento está estudando o tema, pero el ritual de exequias para esses niños nos habla de uma palavra muito importante. Devemos confiá-los a la misericórdia de Deus. Portanto, não devemos desanimar por isso que ha passado, uma pessoa, um niño que morreu, ou pode ser aborto natural também. Eu tenho 3 irmãos que não nasceram por problemas de, não sei, eu não havia nascido nessa época, não sei exatamente, nunca perguntei exatamente a minha mamá, mas eu sei que minha mamá perdeu 3 gestações. Eram para ser 9 irmãos, somos 6. Não chegaram sequer a nascer os niños, não? Portanto, também tenho irmãos que não foram bautizados, que são meus irmãos também, nem sequer tinham nomes, etc. Bem, mas são coisas que também podem passar. Foram coisas de... E nessa época a medicina era muito mais sensível que atualmente. Bem, portanto, pode passar. E o que passa com essas pessoas? Em primeiro lugar, confiamos na misericórdia de Deus. O Papa Benedicto XVI mandou a Comissão Teológica fazer um estudo, creio que é do ano 2011, se não me equivoco, do ano 2011. Os que desejam podem passar-me um correio, eu lhe dou a fecha exatamente, porque lo tenho apontado, mas minha memória não é assim para dar a fecha do documento, mas sim, o documento do Papa Benedicto XVI mandou estudar a Comissão Teológica Internacional. A Comissão Teológica Internacional estudou o tema e apresentou um parecer. Esse parecer é bastante completo e nos diz o seguinte: em primeiro lugar, a Igreja sigue considerando a necessidade do bautismo. Portanto, a Igreja incentiva as pessoas que bautizem a seus filhos. E aí vai todo o estudo, pero mostra que, ao mesmo tempo, há motivos para esperar na misericórdia divina. Sobretudo, a los niños que não têm culpa disto, morreram por uma situação natural, ou incluso se a pessoa for um caso de abortos provocados, o que seria um pouco
aumenta a responsabilidade das pessoas de que fazem isso, pero também não vamos perder a esperança na misericórdia de Deus. Então, sempre devemos ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Não caímos em el relajamento. Não, Deus é misericordioso, vamos fazer o que queira, porque não temos a certeza. A igreja, vamos repetir isso, a igreja não se definiu até o momento de modo dogmático, pero também para os casos que já passaram, que já estão hechos, não vamos também cair en el desânimo. Vamos seguir rezando. Vamos seguir rezando. Se você tem um filho, ha perdido algum filho, como lhe dizia, minha mamã perdeu 3 filhos, minha irmã perdeu um filho. Se has perdido um filho, póngale um nome. Reze por ele. Póngale, se seu corpito todavia foi sepultado, vá a sua sepultura alguma vez, ponga aí uma flor, etc. Recuerde, porque é seu filho, é seu sobrinho, é seu neto, é um filho de Deus. Pero não está bautizado. Confiemos na misericórdia de Deus porque não tem culpa. Então, Cristo morreu por todos. O sacrifício de Cristo foi por todos. É verdade que alguns rechazam esse sacrifício de Cristo, mas esses niños não rechazaram. Esses niños não rechazaram o bautismo. E, portanto, devemos confiar na misericórdia de Deus. Não caímos em relaxamento, mas sim devemos considerar que confiar na misericórdia de Deus. A senhora Genoveva aqui está perguntando se esses niños seriam mártires. Não, não seriam mártires propriamente. O que é um mártir? A palavra martíria vem do grego, que significa testemunho. O mártir é aquele que morre em testemunho de Cristo, em defesa de Cristo. O niño que é assassinado por sua própria família não é propriamente um mártir, é uma pessoa que foi morta como qualquer outra pessoa que é morta. É uma coisa trágica, mas não significa um martírio. El tema del limbo, muy buena la pregunta de la señora Soledad, habla del tema del limbo, es muy interesante porque el tema del limbo está en el catecismo de la Iglesia Católica, es una teoría teológica muy bien fundamentada por San Anselmo en el siglo XII, se comienza a hablar en San Anselmo, va a ser el primero a hablar sobre el limbo, y la Iglesia ha aceptado todo el tema del limbo. El limbo sería aquele lugar, aquele ambiente onde estão as pessoas buenas, que não têm pecados, pero que não estão bautizadas. Então, isso consideraríamos o limbo. Sin embargo, quando o Papa Benedicto hizo esse documento, algumas pessoas dizem, o Papa acabou com o limbo. Não acabou com o limbo. O limbo nunca foi definido dogmaticamente por la Iglesia, pero sí lo está no catecismo. A Iglesia lo ha aceptado, essa doutrina, como uma hipótese teológica muito boa, pero não ha afirmado como doutrina infalível. Essa é a diferença. Isso, aqui está dizendo que se reza, limbo é uma teoria, pero não. Mire, está dizendo, a pessoa não me entendeu bem aqui, senhora Rosa. O limbo é uma teoria, pero não existe. Não. É uma teoria se é que existe ou não existe. Nós temos a certeza, vamos explicar isso bem para não quedar mal entendido. ¿No? Quando falamos em magistério, aqui entramos em um tema de magistério. Quando falamos em magistério, existem 2 tipos de magistério. Existe o magistério ordinário e o magistério extraordinário. O magistério ordinário são as enseñanças da Igreja, de los concílios, de los papas, durante toda a existência da Igreja. As enseñanças extraordinárias, o magistério extraordinário, são as enseñanças que são irreformáveis, são definitivas, são que já não se pode cambiar. Então, por exemplo, que existe o cielo, é irreformável, já é definitivo. Que existe o inferno, irreformável, é definitivo. Que a Virgem Maria é concebida sem pecado original, é magistério irreformável, definitivo. Agora, antes disso, mientras está em estudo, não significa que não exista. Significa que a Igreja não sente a segurança de colocar como doutrina irreformável. Então, não é dizer, não existe. Não sabemos. Muitos papas, está no catecismo da Igreja Católica, sustentam que sim existe. Pero nunca foi dado uma doutrina infalível, uma doutrina irreformável. Não sei se quedou claro agora. Bem, então, isso que falamos como hipótese teológica, não é uma hipótese, há que diferenciar um pouco, é que, claro, como eu sou teólogo,
eu hablo de uma maneira e muitas vezes as pessoas, uma palavra hipótese teológica é muito diferente de uma hipótese levantada por uma pessoa. Uma hipótese teológica, quando usamos essa expressão hipótese teológica, é uma hipótese com fundamento, base nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério. Então, estão em estudos, assim como durante 1800 anos estuve em estudos da Imaculada Concepción, a Assunção de la Virgem Maria hasta 1950, hasta hoje se estuda o tema da corredenção mariana, da mediação universal. Portanto, todavia não há uma definição infalível da Igreja, definitiva da Igreja. Por isso chamamos hipótese teológica. A hipótese teológica não é simplesmente algo, uma hipótese mais, não. É algo que tem fundamento. Vamos encontrar muitos teólogos que vão falar sobre isso. O próprio catecismo, podem buscar no Catecismo da Igreja Católica, nos habla sobre o limbo. Muito bem. Aqui diz que as mulheres que abortam antes de saber se é ninho ou ninha. Mire, essa questão de dar um nome é uma sugerência que eu dou para que a pessoa não se olvide nunca del hecho e que considere a essa pessoa como seu filho. Portanto, se não sabe se é um ninho ou uma ninha, pode poner o nome de uma maneira ou de outra, porque delante de Deus, Deus o conhece ou la conhece. Então, evidentemente, todavia não há como saber, e é uma questão mais espiritual, um conselho mais para a pessoa, para a madre, para poder saber como conduzir bem esse acto que ha passado em sua vida por motivos que não é o caso de nós estarmos analisando, etc., porque o passado é passado. Se fizemos algo mal, o que devemos fazer? Arrepender-nos e não volver a ser. Pero confiar na misericórdia de Deus. Não devemos estar, a Sagrada Escritura diz que Deus não queda revolvendo os pecados. Não devemos estar revolvendo os pecados passados. Nos confessamos, confiamos na misericórdia de Deus e não volvemos a ser. Muito bem. Américo, ¿hay alguna pregunta más? Ya estamos en el horario. ¿Cómo se puede identificar el texto literal y simbólico de la Biblia? Bom, uma pessoa pergunta como se pode identificar o texto literal e simbólico. Não é o texto literal e simbólico, sino a interpretação, o sentido literal e o sentido simbólico. Não é uma palavra muito boa, pero o sentido moral é uma palavra melhor. O sentido moral ou sentido espiritual. O sentido literal, buscamos qual é a intenção do hagiógrafo, a intenção do evangelista, a intenção do escritor bíblico ao poner isso por escrito. O sentido moral ou espiritual, a intenção de Deus ao revelar esta verdade de fé. Muito bem, outra pergunta? Si la Eucaristía es parte de una nueva alianza. Si a Eucaristía es parte de la nueva alianza. Sí, la Eucaristía es, digamos, uno de los puntos centrales de la nueva alianza. ¿Por qué? En la Eucaristía renovamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que sella la nueva y eterna alianza. Y como renovación del sacrificio de Cristo, la Eucaristía es para nosotros hoy el centro de la alianza. El bautismo, la Eucaristía, como sacramentos principales que renuevan siempre nuestra alianza con Dios. Bien, entonces es una alegría muy grande estar con ustedes en este día. Terminamos hoy nuestra 7ª clase. La próxima semana ya será la 8ª. Vamos completar 2 meses ya con nuestro curso. Es casi mitad de un semestre lectivo. Y vamos a la próxima clase estudiar un poquito la formación del Antiguo Testamento. Bien, invitamos todos a hacer la oración para finalizar. Ya que tratamos del tema aquí de los niños muertos sin bautismo, vamos rezar por estos niños para que ellos alcancem a misericórdia de Deus, para que Deus, de alguma maneira, aplique sua misericórdia sobre eles também. Vamos rezar por suas mamás também, se lo hicieron isto voluntariamente, para que sepam arrepender-se, sepam colocar-se em manos de Deus, que não repitam isto. Pesa muito mais na consciência que nos braços. Muitas vezes uma pessoa pensa, não conheço me livro deste problema. Não te livras desse problema. Crias um problema eterno para toda a tua vida. Então, vamos rezar muito especialmente por esses niños, por estas mamás, por essas famílias, e pedindo a Deus que nos haga ver que o amor a Deus nos dá o caminho correto. El temor a Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero el amor a Dios es lo que nos santifica. Entonces Dios nos ha creado, ha dado a un padre, a una madre ese don
maravilhoso de la maternidade, de la paternidade. E por que eu vou interromper o caminho de Deus? Por que você eu que vou interromper um caminho de Deus? Ah, pero foi uma violência. Foi uma violência. E se eu fosse ir fruto de uma violência, eu queria ser assassinado por isto? De modo algum. Então, se eu fosse fruto de uma violência, graças a Deus não é meu caso, mas se fosse meu caso, eu vou dizer, mire que bueno é Deus, que apesar de um pecado, ha sacado um bem desse pecado, que é dar-me a vida. Então, não há que culpar al niño por la violência de uma pessoa. Sí que a justiça culpe a este e que lo castigue, porque isso é um pecado muito grave, um crime muito grave. Pero não el niño, não merece pena de morte. Então, não defendamos a pena de morte para os inocentes, como defendem as pessoas que querem pena de morte, aborto para casos de violação. Isso é declarar pena de morte a um inocente. Se querem declarar pena de morte, discutam se aceitam ou não a pena de morte, pelo menos é para o culpável, não para o inocente. Vamos fazer a oração. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María esté en el corazón de todos ustedes. No se olvide de suscribirse, colocar la campanita, dar su like y también compartir con sus amigos. Salve María!